paz do Senhor. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acázias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Primeira coisa, vamos ver que o rei estava totalmente longe da presença de Deus, totalmente fora da vontade de Deus. E este anjo do Senhor era o próprio Jesus Cristo, porque lhe deu uma ordem para ser cumprida. Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o tesbita. Viu? O profeta é reconhecido. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Viu? O capitão se humilhou. É assim que nós temos que nos apresentar diante de Deus, não com soberba, mas com humilhação, porque Deus é Deus, Ele sabe o que faz. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Capítulo 2.
Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas. As águas se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, e lhe disseram: Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixai-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado nalgum dos montes ou nalgum dos vales. Porém ele respondeu: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhes disse: Enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, pois permanecera em Jericó. E ele lhes disse: Não vos disse que não fosseis? Aqui no caso, esses 3 dias representam um costume judeu. Quando alguma coisa acontece, aconteceu isso. Então verifica o fato. É verdade. O outro, você também verifica. Foi isso mesmo. Aí vem a confirmação. 3 confirmações de sim, então é aquilo mesmo. Ou então você traz uma informação. Você viu? Vi. Foi assim? Foi. Você tem certeza? Se tiver dúvida, já não é aquilo. Aí nós vamos ver o caso de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Aí Jesus pergunta para Pedro: Tu me amas? Amo, Senhor. 3 vezes. Na terceira vez, Pedro falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então ali Jesus estava quebrando uma maldição que estava sobre Pedro, porque você me negou 3 vezes e agora por 3 vezes você fala que me ama. Então essa maldição sobre Pedro foi quebrada. Então é a confirmação. 3 vezes o mesmo ponto é a confirmação de que é aquilo mesmo. Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade,
como vê o meu senhor. Porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo, e ponde sal nele. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Viu? Não provoque o homem de Deus. Nesse caso aqui é o que eu sempre falo. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Então, a sua maldade, de uma certa forma, é perdoada. Aqui não tinha perdão, não. Errou, a surra veio. Capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: Subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: Por que caminho subiremos? Respondeu ele: Pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: Ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Viu a diferença daquele que age corretamente, daquele que age incorretamente? Não tem respeito, não tem autoridade, não tem moral nenhuma. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: Não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Quando Deus abençoa, a bênção é completa, não é pela metade não. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis,
e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas, defronte deles, as águas vermelhas como sangue, e disseram: Isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram aos moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só Kir-Aresete ficou com seus muros. Mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Abominação. É algo inexplicável você pegar seu filho e sacrificar porque você está perdendo alguma coisa. Você não sabe? É abominável. E Deus abominava essas coisas. Capítulo 4. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Lembra que eu falei lá atrás que essa mulher é esposa de Obadias, que era mordomo do rei Acabe? Ele sustentou 100 profetas do Senhor, escondendo-os em cavernas. Então, ele cuidava desses profetas que estavam protegidos contra Jezabel. E ele se endividou para sustentar esses profetas. Ele morreu, a dívida não foi paga. E os credores foram fazer o quê? Dê os seus filhos, que serão escravos em forma de pagamento. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é que o tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eram centenas, viu? Não era uma ou outra, não. Eram centenas. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou.
Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Ela se pôs à porta, ela não entrou no quarto do rapaz. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Quando um profeta disser alguma coisa para você, ou alguém disser, presta atenção, coloca no coração, porque Deus disse: creia nos meus profetas e prosperareis. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te o disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e dize-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Viu? Não importa a dificuldade, está tudo bem. E detalhe, não conta teus problemas para ninguém, a não ser para Deus. Porque você contando para um ou contando para outro, se esparrama e solução não vem. Fica até pior, porque um começa a falar uma coisa, outro começa a falar outra, e nós vamos ver isso lá no caso de Jó. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Ou seja, não pare, porque se você parar para dar atenção, o assunto se estica e o assunto não é aqui, o assunto é lá. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos.
Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Nesse caso, não confunde o que aconteceu aqui. Não questione o trabalhar de Deus. Deus faz o que Ele quer, como quer, na hora em que Ele quer. E não houve abuso aqui. Houve um trabalhar de Deus, do modo que o profeta sentiu de fazer. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ao homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Veio um homem de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforge. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então nos pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Como expliquei antes, não estou fazendo revelações, estou apenas explicando a Bíblia, alguns fatos. Se Deus passar uma revelação, eu falo, do contrário, é só a Bíblia. Capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais, ou vestes coloridas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?
Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. É o caso, né? Deus tem que agir, Deus tem que mover, Deus tem que fazer barulho, porque Deus não age no silêncio. Deus age como Ele quer, não questione o trabalhar de Deus. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Talvez Eliseu tenha mandado Naamã tomar um banho no Jordão, porque ele poderia ser um pouquinho nojento, né? Então Deus age justamente contra a nossa vontade. E aí o milagre se torna perfeito. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Outro detalhe: não há Deus fora de Israel. Logo no começo eu falei o quê? Que Deus tinha um objetivo com Israel: atrair as nações, ser como Israel é, seguidora de Deus, obediente a Deus. E essa aliança, no caso, foi quebrada. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: Vai em paz. Viu aquele hino? Na presença dos deuses, cantarei a ti louvores. Ou seja, você pode estar no pior ambiente possível, mas o teu pensamento, o teu coração tem que estar aonde? Voltado para Deus. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Ele respondeu: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos, estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então
Saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Viu? Não faça as coisas pelas costas de Deus, achando que Ele não está vendo. Deus sempre tem um servo competente, fiel, seguidor, obediente. E Deus revela. Quando Deus revela, aí você passa vergonha.